De 6 a 11 de julho, visite Santo Tirso e venha às festas de São Bento. Divirta-se no Arraial dos Carvalhais e no Abaile no Largo. Reviva a tradição com a procissão em honra de São Bento e assista ao fogo de artifício e aos concertos. Já vou dançar. Minha casa és tu. Faz-me o finger. Tu és o meu baby boo. Amanhã. Santo Tirso, estamos à sua espera. Viemos até Santo Tirso. As festas em honra de São Bento, ou as festas de São Bento em Santo Tirso, têm data marcada para 6 de julho e prolongam-se até dia 11, com um programa diversificado, com diversos concertos, mas com uma grande novidade, que é a procissão de São Bento a 9 de julho, que já não saía para a rua há mais de 50 anos. Mas há outras novidades nesta edição de 2023, o que nos fez vir até aqui a Santo Tirso e sermos aqui recebidos nos espaços do Conselho. E claro, para nos falar desta festa e de outros assuntos ligados ao município tircense, tenho comigo e convidamos para falar connosco o autarca aqui de Santo Tirso, Alberto Costa. Obrigada por nos receber aqui. A primeira pergunta tem efetivamente a ver com estas festas que marcam aqui a altura de verão em Santo Tirso. Quais são as expectativas para esta edição de 2023? Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, mas não ficava bem com a minha consciência se não agradecesse de facto a vossa presença aqui, portanto, e demonstrando bem que há órgãos de comunicação social bem diferentes de uns lados para os outros e que funcionam, e funcionam muito bem. Dou-vos os parabéns por isso. Depois dizer que, falando concretamente das festas de São Bento, de facto, as festas de São Bento têm vindo a ser um desafio ano após ano. Bem, desde logo, falando apenas dos últimos anos em que estou enquanto Presidente de Câmara, o primeiro grande desafio foi a retoma o ano passado, no pós-pandemia. E aquilo que foi o resultado final foi um resultado muito positivo, ou seja, batemos todos os recordes de presenças de pessoas aqui em Santo Tirso, o que nos deixa naturalmente com uma maior responsabilidade de fazer ainda mais, de fazer ainda melhor. Mas felizmente que a equipa está muito motivada e com essa responsabilidade conseguiu construir, na nossa opinião, a ver, vamos e estamos convictos que sim, de facto um programa ainda mais amplo, melhor, com algumas coisas que já aqui disse. As festas vão do dia 6 de julho ao dia 11 de julho, o 11 de julho, que é o feriado municipal em Santo Tirso, dia de São Bento, e, portanto, começam com arruadas de bombo no dia 6, dia 7 também com o Toy, dia 8 com o Fernando Daniel, isto sempre à noite, obviamente. Estamos a falar de estilos musicais que vão de uma geração a outra para abranger vários públicos. É exatamente isso, o leque de artistas pretende tocar todos os públicos-alvo, e por isso é que quero os bombos, quero o Toy, quero o Fernando Daniel, depois no sábado a seguir com o Zuete Bad Gang, depois domingo segunda já com o David Carreira e ainda terminando com a Terezinha Landeiro, porque nós terminamos sempre com fado, com a Terezinha Landeiro também aqui. Ou seja, os artistas de facto de nível nacional e alguns de cariz até internacional estão bem presentes aqui em Santo Tirso. Mas não esquecemos também aquilo que são os artistas tircenses, os artistas da terra. Por isso é que temos um palco e voltamos a promover aquilo que no passado existiu e deixou de existir, o Arraial na Praça dos Carvalhais, aqui bem próximo, onde vamos ter tasquinhas com todas as associações ou IPSS que vão cuidar de mostrar a gastronomia da região, não só de Santo Tirso, mas também da própria região, e tendo um palco que está inteiramente dedicado aos artistas tircenses e que vão atuar durante estes dias todos, do dia 6 ao dia 11, para abrilhantar também aquilo que são a presença dos visitantes para essas mesmas, digamos, esse mesmo arraial. E depois, claro, nós nunca esquecemos desde o início de que isto é uma festa religiosa, uma festa de cariz religioso. E fazia todo sentido que dessemos ainda um cunho maior àquilo que é a vertente religiosa. Naturalmente, estabelecemos diálogo com a paróquia de Santa Maria Madalena, aqui em Santo Tirso, e conseguimos retomar uma grande procissão que já não se fazia há mais de 50 anos, onde vão estar presentes todas as 25 paróquias do município de Santo Tirso. Curiosamente, paróquias essas que, umas da Vigararia de Santo Tirso, Diocese do Porto, outras de Além Rio, que fazem parte da Diocese de Braga, e mesmo até o caso de Água Longa, que é uma paróquia que faz parte da Vigararia de Valongo. Ou seja, consegui juntar estas vigararias, estas duas dioceses, em volta e em torno de uma religiosidade, num santo, que é o santo da Europa, o São Bento. Eu ia lhe fazer essa pergunta mais à frente, mas já que está a falar nisso, pergunto. Tenho este problema grave, falo muito. Aproveito já agora para lhe perguntar, porquê essa necessidade de recuperar esta tradição religiosa, claro, de uma procissão que estava
apagada há 50 anos. É exatamente para dar outra importância à parte religiosa? É exatamente por isso. Nós achamos que, sendo uma festa que não deixa de ser, e continuo a dizer, uma festa de cariz religioso, é dia de São Bento, portanto, fazia todo sentido este cariz religioso. E depois também, permitam-me dizer, também, obviamente, aqui demonstrando a minha religiosidade também, demonstrando que, apesar de o Estado ser laico, mas de facto as festas não deixam de estar associadas a um santo, neste caso o São Bento. E depois que, numa altura em que, independentemente das religiões, em que há um problema grave de princípios e valores, eu não tenho dúvidas nenhumas que a Igreja pode ser uma grande alavanca também para esses princípios e valores. E, portanto, acrescentar aqui maior religiosidade, dar aqui uma maior amplitude àquilo que é uma festa que sempre esteve subjacente à questão da religiosidade, continuar a fazê-la. Depois, claro, haveremos de ter os divertimentos que cada vez são mais e melhores, havemos de ter as comidas e bebidas que cada vez são mais e melhores, vamos continuar a ter as noitadas depois dos artistas, quer os artistas circenses, quer os nossos artistas também de renome nacional e internacional, vamos ter também DJs à noite, durante as noites, para os mais jovens, ou seja, nós queremos é que todos se sintam confortáveis, que possam visitar Santo Tirso e vir a estas festas de São Bento e que elas sejam ainda, como disse, maiores do que as dos anos transatos. A verdade é que em duas perguntas o Sr. Presidente falou-me em várias questões, nomeadamente essa importância de abarcar várias idades, várias gerações. A verdade é que as pessoas gostam muito de festas, mas há sempre um orçamento que é necessário para elas se realizarem. Qual é o orçamento para estas festas de São Bento? O nosso orçamento ronda sempre o €500 mil. Mas eu acho que isso não é o mais importante, porque os números finais serão públicos no final. Porque, além daquilo que é o subsídio da Câmara para esta associação que cuida das festas de São Bento, é também todo o tecido empresarial também aparece e também diz presente a estas festas. E, portanto, o que nós queremos, no fundo, é construir um caminho em que as festas, passado alguns anos, esperamos que cada vez menos anos, que elas se autossustentem, ou seja, a ideia é trazer cada vez mais visitantes, é elevar aquilo que é, de facto, a qualidade destas festas e que elas se possam autofinanciar. Enquanto isso não acontecer, vamos criando aqui algum equilíbrio entre aquilo que é o subsídio, naturalmente tem que estar sempre subjacente de âmbito municipal, e cada vez maior do âmbito daquilo que são os empresários, as empresas, os mecenas que querem auxiliar e que cada vez isto seja maior e seja menor o apoio da Câmara, naturalmente. Mas esse apoio que vem de fora tem crescido ao longo dos anos? Tem crescido ao longo dos anos, felizmente. Não só o apoio dos mecenas, como tudo que são contratualizações, por exemplo, da utilização do espaço público. Posso-vos dizer que este ano é o ano em que vamos ter maior número de empresas a trabalhar nos mais diversos ramos do negócio, como disse, desde alimentação, desde divertimentos, a trabalhar em Santo Tirso. E tudo isso, naturalmente, é cobrado. Se isso é cobrado, naturalmente, é receita para a própria associação. E, portanto, quanto maior receita, menor é, digamos, aquilo que é pedido, os gastos por parte da Câmara Municipal. Naturalmente que a programação é também uma forma de atrair pessoas para o centro da cidade, pessoas forasteiras, não só tircenses, claro. E há aqui uma parte muito importante, que é o comércio tradicional, que é importante ser apoiado. É esse também o objetivo, naturalmente. Um dos grandes objetivos, efetivamente, e obviamente, é o apoio ao comércio local. Nós, o ano passado, fizemos de sobremaneira e acreditamos, e fomos bem-sucedidos, como disse, porque, de facto, depois de 2 anos de pandemia, eles estavam mesmo carenciados desta lufada de ar fresco. Fizemos durante o Natal e com as festas de Natal, que foram as maiores festas de Natal de sempre, e depois reafirmamos isto nas festas de São Bento. Claramente é uma alavanca para o nosso comércio local. Os nossos comerciantes locais estão muito satisfeitos, porque quanto maior for o número de visitantes, maior é o volume de negócio que eles têm para fazer e, portanto, não só aqueles que vêm de fora, que vêm aqui, como disse, a cobrança, cobrando a utilização do espaço público, mas também os locais acabam por ganhar aquilo que eu acho muito justo, depois de 2 anos de pandemia, e fazer aqui uma retoma também, numa altura em que, naturalmente, existem diversos tipos de crise, como sabemos, e nomeadamente esta questão muito ligada à inflação, e, portanto, esta é a forma que nós temos também de ajudar e auxiliar o nosso comércio local, que está sempre na nossa mente. Por exemplo, em Vila Nova, Famalicão, sente-se que as festas antoninas têm tido cada vez mais visitantes de fora. De outras localidades, sentem isso em Santo Tirso? É exatamente isso. Nós também fazemos inquéritos durante as festas para tentar perceber a proveniência das pessoas, e percebemos que desde o sul, desde o Algarve ao norte do país, que temos visitantes e mesmo visitantes de cariz internacional, ou seja,
O que temos sentido, de facto, é que batemos recordes, ou seja, cada vez é maior o número de pessoas, e obviamente as pessoas não são só de Santo Tirso, e cada vez mais é o espectro do tipo de pessoas que aqui que nos visitam. Como disse, quer de âmbito nacional, quer de âmbito internacional. Nota-se muito também a presença de espanhóis, aqueles nossos vizinhos, nossos irmãos de Espanha, que acabam por vir com as acessibilidades fáceis que têm, não só a Famalicão, como também a Santo Tirso, claro, que permitem que eles venham a miúdo, não só durante o ano, com tudo o que temos para oferecer, nomeadamente o nosso Museu Internacional de Escultura Contemporânea, mas também nestas festividades, e é por isso que também fazemos divulgação em municípios por esse país fora, como também em Espanha, para que nos possam visitar, e felizmente que isso tem vindo a acontecer. Sr. Presidente, a verdade é que, tão bem como acontece, e vou buscar sempre o exemplo de Famalicão, as festas só são possíveis com a participação de muita gente, associações que fazem parte do Conselho, conhecem bem a realidade, e as festas têm outra importância por isso. Santo Tirso não tem propriamente atividades ligadas a estas associações, ou estarei enganada? Tem. E tem a participação das associações. Tem aqui a participação, como disse, das associações, nomeadamente, e que acaba por ser também um apoio, um auxílio também àquilo que são as dificuldades, eventualmente, de cada uma das instituições, com este arraial, onde lhes permite fazer aqui a demonstração da gastronomia regional, mas, naturalmente, do seu ponto de vista financeiro é importante, porque fazem ali uma venda e, portanto, acabam por comercializar. Portanto, desde logo por esse apoio que nos dão. Mas depois também o apoio que nos dão, então, esta associação que trata das festas de São Bento, também ela é constituída por pessoas voluntárias, onde tem a presença de pessoas da Câmara, mas pessoas externas. E depois também... Lá está, que conhecem a realidade das gentes. Claro que sim, assim como também abrimos uma bolsa de voluntários todos os anos para nos ajudarem voluntariamente na organização das festas. Ou seja, o que nós queremos mesmo é que toda a gente se sinta imbuído deste espírito. Depois, naturalmente, se quisermos, também a parte religiosa das festas envolve, naturalmente, ligada à paróquia, não ao município, um conjunto de voluntários que também auxiliam naquilo que são as festas também, na parte religiosa também. Sr. Presidente, o ano passado eu perguntava-lhe numa entrevista que deu ao jornal Opinião Pública se estas festas de São Bento pretendiam ser uma marca. E o Sr. Presidente respondeu-me, já são uma marca. Querem efetivamente colocar estas festas, pela sua grandiosidade, no calendário e de passagem obrigatória? Não tenho dúvidas nenhumas que já são uma marca, queremos mantê-la. Mas também, como também há pouco conversávamos, antes desta entrevista, porque eu acredito mesmo que todos temos que puxar por todos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que estas festas de São Bento, sendo uma marca e colocando aqui isto no centro das atenções, não só da região como do país e até de países vizinhos, naturalmente que o ganho não há de ser só de Santo Tirso, o ganho é de toda a região, há de ser de Famalicão, há de ser da Maia, de Passos Ferreira, da Trofa. E o mesmo acontece com as Antoninas. Eu não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas, quando vêm às Antoninas, acabam por passar em Santo Tirso, acabam por estar em Santo Tirso, acabam algumas por dormir em Santo Tirso. Portanto, isto é tudo importante para a região. É por isso que são uma marca e nós devemos reafirmar essas mesmas marcas. Uma marca, como digo, que não é só a questão individual nem pessoal de Santo Tirso, que é importante, obviamente, mas também da própria região. E é assim que temos trabalhado em conjunto com os municípios vizinhos. E, felizmente, que estamos todos imbuídos do mesmo espírito. O relacionamento institucional é extraordinário, que nos leva a este grande ganho a nível da região e também de Santo Tirso, obviamente. Eu pego precisamente na sua deixa, tendo em conta a nossa conversa antes da entrevista, que dá importância a essa boa relação com os seus vizinhos, exatamente para a região ganhar mais força a nível nacional. É exatamente isso, e cada vez temos e percebemos que temos aqui batalhas que têm que ser conjuntas. Vou dar um exemplo claro. Aquilo que é o desafio dos transportes, cada vez mais presente, Mobiave, que só foi possível fazer-se porque Famalicão disse que sim, Santo Tirso disse que sim também, e também a Trofa disse que sim. Também não é mentira nenhuma que, quando este processo foi iniciado por Santo Tirso, não sem problema absolutamente nenhum, mas percebendo que não era só com estes 3 municípios, eram com mais municípios. Estes 3 foram os que perceberam a lógica deste... E a importância deste... Mas esse é apenas um exemplo. Temos mais desafios pela frente, e a seu tempo também serão conhecidos, em que a iniciativa parte do lado de Famalicão, outras vezes parte do lado da Trofa. E todos nós percebemos que todos temos a ganhar com todos. E, de facto, o relacionamento só depois nos permite é que depois, na prática, as coisas corram e corram bem. E que a gente também transmita este espírito para as nossas equipas dentro de cada um dos municípios. Sr. Presidente, gosta pessoalmente, gosta das festas, participa, vai andar nos carrinhos de choque? Bem, eu participo em tudo que são as festas... Sem ser formalmente? Mesmo informalmente. Tenho família, obviamente, tenho mulher, tenho filhas e garantidamente que tenho sempre um espaço mais formal, em que formalmente estarei em diversos eventos e outros, naturalmente, sei lá, durante a noite vou
ali ao Largo Coronel Batista Coelho, ouvir os DJs durante a noite e vou beber o meu copo com os meus amigos, com a minha família e, portanto, garantidamente, como vou ao Arraial, estar com os meus amigos das instituições, ouvir os cantores e faço, não só de forma Portanto, formal... é um tiscense que gosta das festas de São Bento. Eu já sou conhecido por isso, é que eu, de facto, amo a minha terra e, mais do que isso, amo as pessoas da minha terra. Sem desprova para ninguém, mas sou mesmo um amante da minha terra e é por isso que eu não posso andar a dizer que o Santo Tirso, de facto, é uma grande terra, e garantidamente não é a única, há muitas mais, mas que é uma grande terra e depois a seguir não gostar daquilo que a minha terra faz, ainda assim, por cima sendo eu responsável por aquilo que se cá faz. E, portanto, garantidamente que eu aconselho todos a visitarem as festas de São Bento, porque de facto eu também sou aquele que primo por estar presente. E por um outro motivo, é que as festas de São Bento não têm este desenho porque o Presidente da Câmara se lembrou porque gosta do Wet Bad Gang ou do Fernando Daniel. Não, eu tenho cuidado de fazer durante tudo aquilo que faço do meu trabalho, uma escutação, conversar. Eu sou conhecido também por esta presidência muito próxima das pessoas. Eu vou a qualquer lado, eu converso com qualquer pessoa, eu recebo toda a gente, todas as pessoas, todas as instituições, garantidamente que isto dá muito trabalho. Mas é por isso que nós cá estamos. E esta é a minha forma de liderar, é a minha forma de praticar, digamos, ou de assumir estas funções, esta competência de Presidente de Câmara. E, portanto, isto permite-me depois perceber o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas gostam. E sempre que a gente pode ir de encontro àquilo que é o gosto pessoal de cada uma das pessoas, passando por todas, como disse, por todas as faixas etárias, garantidamente que as coisas correm bem melhor. E é exatamente isto que temos vindo a fazer ao longo dos anos. Aproveitando a nossa presença em Santo Tirso, temos que perceber aqui e falar de outras áreas que são interessantes e percebermos como é que está o município de Santo Tirso. É a pergunta mais direta que lhe posso fazer. De uma forma global, como é que olha para o município que lidera? É um município ativo, empreendedor? E deixo para seguir. Não, começando pelo princípio, o município de Santo Tirso está bem e recomenda-se. Garantidamente, tal como todos os outros municípios, temos uma série de desafios. Mas felizmente que as coisas têm corrido bem, têm corrido mesmo muito bem. Podia falarmos daquilo que é cada vez mais a sustentabilidade do nosso município, a parte mais ligada à questão ambiental, e naturalmente não é por acaso que este é um dos 3 grandes pilares de desenvolvimento do próprio Governo da Nação. Portanto, esta questão do ambiente, é por isso que estamos com a recuperação do Rio Lessa, estamos com a recuperação do próprio Rio Ave. No caso do Rio Lessa, em conjunto com 4 municípios, ou melhor, em conjunto, somos 4 municípios, Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos. Estamos já com uma obra a decorrer na ordem dos 4 milhões de euros para recuperar as margens, limpeza das margens, estabilização das próprias margens, também retirar aquilo que são espécies invasoras, criar condições para avançar depois para a próxima fase, que já vamos pontualmente avançando um e outro município aqui e ali durante esse percurso para fazer uma ligação desde a nascente aqui em Monte Córdoba, Santo Tirso, até à Foz, em Matosinhos, fazer uma ligação pedonal e ciclável entre isto. Mas podemos falar do Rio Ave, em que também vamos fazer, tal como outros municípios, a revitalização daquilo que é, neste caso em concreto, as margens, mas estamos a fazer, no caso em concreto de Santo Tirso, estamos a iniciar uma obra da limpeza também das margens, tal como do Lessa, explicando da mesma forma, mas entre o Parque Urbano Sara Moreira e o Parque do Verdeal em Vila das Aves. A ideia é começar a estender isto pelo Rio Fora, Rio Ave e Rio Vizela, até aos municípios vizinhos. E os municípios vizinhos, onde temos também aqui ideias e projetos conjuntos, que isto depois venha a encaixar umas coisas nas outras. Lá está, portanto, a tal importância da região. Exatamente, e que Santo Tirso é muito conhecido em termos ambientais pelos seus parques urbanos, pelos maravilhosos parques urbanos, cada vez mais e cada vez a funcionar, e que estão espalhados um pouco por todo o município, ou seja, um pouco por todas as freguesias. E esta é a questão da sustentabilidade, mas podemos falar daquilo que é a regeneração urbana. A regeneração urbana que tem vindo a ser feita nos últimos anos, recordo que estamos a terminar uma obra no âmbito do plano municipal urbano sustentável, que são 3,3 milhões de euros, onde estamos a requalificar as ruas, permitindo que as pessoas devolver aquilo que é o espaço público às pessoas, permitir que o espaço público não seja dos carros, mas seja das pessoas, permitindo ou privilegiando aquilo que é o pedonal e aquilo que é o ciclável, também, por isso é que temos um projeto das pedalas, das bicicletas elétricas, 35 bicicletas na cidade, queremos estender a outras freguesias, nomeadamente o segundo polo populacional, que é a Vila das Aves, onde estamos a terminar projetos para avançar também com essa regeneração urbana. Eu julgo que me está a falar do plano de mobilidade urbana sustentável de Santo Tirso. Exatamente. Eu ia lhe perguntar em que é que consiste o plano, quais são os grandes objetivos, mas julgo que já me respondeu. É exatamente isso, os objetivos é devolver o espaço público àquilo que são os cidadãos, às pessoas
pessoas e não aos carros, aos automóveis, aos veículos. Aliás, como sabemos, a tendência é para cada vez mais começarmos a deixar de usar e até pela perspectiva também da saúde, Claro. as pessoas utilizarem modos de mobilidade suave que são muito mais, digamos, sustentáveis e que são garantidamente melhores para a saúde. E, portanto, isto falando da parte ambiental. A parte também o que está relacionado de mobilidade urbana sustentável, que está relacionada, mas podemos falar da dinâmica empresarial. Portanto, isto de facto tem vindo, tal como outros municípios, nomeadamente Famalicão, num crescendo daquilo que é a procura. Porquê? Porque estamos estamos muito bem, estrategicamente muito bem georreferenciados aqui no meio do Porto, no meio de Braga, no meio de Guimarães, no meio da Póvoa, ou seja, e com grandes eixos viários, bons eixos viários, nomeadamente a proximidade ao Porto de Leixões, a proximidade ao aeroporto. Isto permite-nos aqui uma grande procura e estamos a crescer não só revitalizando aquilo que são áreas de acolhimento empresarial ou zonas industriais que nós vamos revitalizando, vamos reformulando. Estou-me a lembrar do Alta Cruz, estou-me a lembrar de Fontiscos, onde temos cada uma delas cerca de 500 funcionários ou empregos, com 40, 30 num lado, 43 no outro empresas, mas também novas zonas industriais, como é o caso da zona industrial da Ermida, onde, só para terem uma ideia, enquanto falamos em 500 no Alta Cruz ou falamos em 500 em Fontiscos, já estamos a falar de mais de 2.400 colaboradores ou empregos que foram criados naquela zona industrial, apenas com 25 empresas, onde temos a Airbus, como sabem, um colosso da aviação lá colocado e que tem tendência para aumentar. Aliás, basta ver a movimentação de terras e de obras que lá se fazem sentir. E tudo isto, naturalmente, acaba por baixar o desemprego, criar emprego qualificado, também que é importante para dar mais qualidade de vida, melhores salários às pessoas que trabalham cá e para cá querem vir, mas isto depois leva-nos a um outro desafio, que é o desafio da habitação. Nós não podemos trazer empregos, não podemos trazer pessoas de fora para trabalhar, sem condições depois para habitarem. E é por isso que também temos aqui na nossa estratégia Vocês local... têm oferta para a Famalicão e, voltando ao mesmo exemplo, tem uma dificuldade neste momento a nível habitacional. Como é que está Santo Tirso? É exatamente isso, ou seja, o desafio é idêntico em todos os lados, e principalmente em municípios que sofrem das mesmas dores de parto, ou seja, que têm este desenvolvimento e por estas questões que acabei de dizer. E é por isso que o grande desafio, um dos grandes desafios é, de facto, a habitação. E não só a habitação de âmbito social, porque se deixarmos de ter tanto desemprego, portanto, não é preciso tanta habitação de âmbito social, e aí o que estamos a fazer é, temos um grande parque de habitação municipal para a parte mais social, e o que estamos a fazer é revitalizá-la, reformulá-la, e, portanto, estão todos a ficar, aparentemente, como novos, mas queremos pensar aqui na classe média. E o desafio é a classe média. E aquilo que nós temos vindo a dialogar, e vamos ver os resultados disto, é criar habitação para arrendamento acessível para a classe média. É o nosso foco neste momento. Já está... existe um projeto. Existe uma estratégia local de habitação, existem conversas naturalmente ao nível daquilo que é não só a área metropolitana, como também os diversos ministérios, quer da coesão territorial, quer também com a Sra. Ministra da Habitação, para ver se nos permitem exatamente isso. Mas também nos poderia falar isto para arrendamento acima, mas podemos falar de habitação a custos controlados, onde já temos algumas empresas a desenvolver os seus projetos e as suas dinâmicas para construir. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um protocolo que foi tornado público há relativamente pouco tempo, 150 fogos aqui em Friais, perto de Santo Tirso, 70 em Vila das Aves, com a empresa F Imóveis, onde protocolamos com a Câmara, naturalmente que o protocolo é na facilidade do desenvolvimento deste mesmo projeto e na operacionalização do mesmo, e ao mesmo tempo abdicando de taxas e licenças, que é o mesmo que fazemos com as próprias indústrias, por isso é que chamamos, através de um regulamento próprio, fazemos com que o abdicar das taxas, licenças, IMIs e IMTs, fazer com que as empresas venham, não só de âmbito industrial, como também no âmbito habitacional, que é exatamente isso que nós queremos. E depois, para além disso, vemos aquilo que é a habitação normal e natural, com muita qualidade, com os players que já cá estão e que vai continuando cada vez a surgir mais. Mas, continuo a dizer, o nosso foco neste momento é claramente a classe média, é aí que nós queremos apostar. São os que estão a sofrer mais. Exatamente. Sr. Presidente, numa perspectiva de quem vem de fora, que é o nosso caso, quando se chega à cidade percebe-se que, e há pouco já falamos sobre essas obras, o centro, o núcleo urbano está a sofrer uma grande intervenção. É exatamente no sentido então de criar uma cidade mais aberta, podemos dizer isso? É exatamente uma cidade mais aberta e mais sustentável. Nós o que queremos é, primeiro, criar interligação... Zonas pedonais, por exemplo? Criar parques urbanos e interligá-los uns com os outros. Diversos parques urbanos, o Parque Urbano de Gião, o Parque Ribeiro do Matador, o Parque Urbano de Sara Moreira, o Parque do Verdial, ou seja, criar ligações pedonais e cicláveis entre eles todos. E depois, naturalmente,
como nós queremos ser uma cidade futurista, queremos cada vez menos automóveis no centro da cidade e queremos cada vez mais pessoas. Para isso é que estamos a fazer esta regeneração urbana, através do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, onde nos permite devolver este espaço às pessoas e cada vez temos menos carros. E, portanto, no fundo, isto tem que depois alinhar e cozer umas coisas com as outras e é isso que permite, garantidamente, que muitas pessoas estejam a procurar Santo Tirso para viver, porque percebem que a qualidade de vida está relacionada com aquilo que tem sido o desenvolvimento de trabalho e a operacionalização destas questões todas que acabei aqui de focar, aqui, nomeadamente no centro de Santo Tirso. Daqui a quanto tempo é que prevêem que estas obras estejam concluídas? Estas obras têm que estar concluídas até final do ano que vem, portanto, isso garantidamente. Mas as obras são estes 3,3 milhões de euros. Mas há uma coisa que nós garantidamente temos que saber, é que as obras têm que continuar e por isso é que é preciso continuar este trabalho em rede com as diversas instituições, nomeadamente as juntas de freguesia, que têm um papel fundamental naquilo que são as obras. Era já o que eu lhe ia perguntar a seguir, e antes que me responda sem eu fazer a pergunta. Muito bem. A partir do dia 1 de janeiro, a verdade é que as freguesias ficaram aqui com algumas competências que até ali não eram exercidas pela Câmara Municipal. Não deixa de ser aqui uma atitude descentralizadora. Que competências são estas? Passado este meio ano, como é que tem corrido este processo? Qual é esse papel que foi passado para as juntas de freguesia? Bem, desde logo, por partes. A delegação de competências é, numa primeira instância, todas aquelas que a lei permitiam que lhes fossem cumpridas. Aquilo que é, digamos, o licenciamento da utilização do espaço público, a própria publicidade, entre outras questões. Ou seja, todas aquelas que estavam na lei, que eram possíveis fazer transferência, nós transferimos para as juntas de freguesia. Mas fizemos uma coisa que nem sempre acontece com o nosso governo em relação aos municípios. É que transferimos, mas numa negociação passando com a respectiva mochila financeira para que eles se sentissem confortáveis para poder exercer essas mesmas competências. E sem verbas, nada feito. Exatamente. E essa foi uma descentralização por força da lei que nós decidimos em conjunto fazer, depois de dialogar. Está a correr bem? Está a correr muitíssimo bem. Garantidamente que, além de nós darmos condições físicas às juntas de freguesia para poderem exercer essas competências, também, garantidamente, fizemos com que tivessem, não só os presidentes de junta e os executivos das juntas, mas também aqueles que são os colaboradores que trabalham mais diretamente com estas áreas, formação com os nossos técnicos também da Câmara Municipal. E, garantidamente, também, o que temos vindo a fazer é o acompanhamento dessas mesmas competências. E, portanto, as coisas estão a correr muito bem. Mas, além disso, como disse, força da lei, nós somos muito mais à lei. E não só temos espaços de cidadão, onde nós tentamos protocolar com a AMA o maior número de espaços de cidadão e alargamos esses espaços de cidadão a 10 freguesias, tirando o próprio município, em 14 freguesias. Só as freguesias que não têm atendimento ao público é que decidiram não o fazer, todas as outras têm espaço de cidadão e agora passaram a ter também, e o espaço de cidadão, como sabem, é para questões relacionadas diretamente com serviços do Estado. Os mais diversos. Finanças, segurança social. Mas ligados ao Estado, ao Poder Central, mas nós também o fizemos em termos de espaço do município, que é o que chamamos que são serviços da Câmara Municipal, que agora, se quiserem tratar, teriam que vir aqui ao espaço do município, aos balcões aqui da Câmara Municipal, e que em muitos desses serviços deixaram de ser necessários vir aqui à Câmara Municipal. Esses espaços de cidadão, ou essas juntas onde temos espaços de cidadão, passaram também a ter um espaço do município, onde a Câmara Municipal garantiu os equipamentos, garantiu o financiamento também, conversando e dialogando com os presidentes de junta, para colocar lá estes serviços. E estão a correr também maravilhosamente bem. Ou seja, também aqui resolvendo alguns problemas, nomeadamente os problemas de deslocação e de transportes, que, como sabemos, estão sempre presentes, apesar de todo este esforço que temos vindo a fazer em conjunto com outros municípios, como sabem, como foi o caso da Mobiad, mas que também aí fazemos com que as pessoas não tenham que se dirigir ao centro do município para tratar dos seus assuntos, mas que o possam fazer utilizando as juntas de freguesia. Isto para dizer o quê? Que, de facto, as juntas de freguesia são excelentes parceiros, mas nós continuamos a ir mais além. Antes disto, já nestes 3 anos que levo de mandato, acreditando verdadeiramente naquilo que é o poder local e o papel das juntas de freguesia, nós transferimos verbas para as juntas de freguesia poderem fazer obras, nomeadamente um grande desígnio que nós colocamos em cima da mesa, que era acabar com as ruas em terra no município. E em algumas freguesias já o conseguimos fazer, noutras estamos ainda a trabalhar para que isso seja verdade. O que nós percebemos claramente é que nós não podemos, o Poder Central não pode pedir às juntas de freguesia para fazerem obras e não nos dá condições financeiras. E, portanto, a Câmara percebeu que há pequenas obras, mas que têm grande significado para as pessoas dessas freguesias e que as juntas de freguesia podem ser elas a fazer essas obras. E por isso nós transferimos, para lhe dar um exemplo, nós só este ano transferimos 2,7 milhões de euros para as juntas de freguesias para poderem fazer esse trabalho.
E depois, claro, dialogam com eles, connosco, que é outra coisa que também não era muito hábito, que é, todos os anos, antes de fazermos o orçamento municipal, sento-me com todas as juntas de freguesia individualmente, discutimos aquilo que são as verbas, aquilo que são as obras a fazer, dentro das possibilidades e das capacidades técnicas que eles têm, de as poder efetuar. E a seguir, eles sabem com o que é que podem contar no orçamento deles, nós sabemos o que é que podemos e devemos colocar no nosso orçamento municipal e é assim que temos vindo a desenvolver o nosso município. Esta transferência, utilizando aqui uma expressão norte-americana, não deixa de ser um win-win, porque as juntas de freguesia ganham aqui algumas competências que até agora não tinham e tira algum trabalho, entre aspas, à Câmara Municipal. Mas é exatamente isso, ou seja, é mesmo win-win, ou seja, nós ganhamos porque conseguimos fazer mais obra ainda, conseguimos fazê-la até de forma mais barata ainda estando nas juntas de freguesia e garantidamente que eles também ganham, porque passam a ter possibilidade de verdadeiramente demonstrar aquilo que é o valor das autarquias locais, nomeadamente ao nível da freguesia. Agora, precisavam era ter condições. Ninguém teve coragem de o fazer. Olha, tive eu, enquanto Presidente de Câmara, de lhe dar essas garantias. E vou continuar, porque são 3 anos de experiência e esses 3 anos foram maravilhosos, têm corrido bem, não só ao nível das obras, não só ao nível do espaço cidadão, não só ao nível do espaço do município, não só ao nível das competências que, por força da lei, lhes transmitimos e com a respectiva mochila financeira. E, portanto, só temos é que continuar, porque, de facto, este relacionamento institucional tem sido extraordinário, com vantagens e ganhos fantásticos para toda a população, que é para esses que nós trabalhamos todos. Sr. Presidente, não posso terminar esta conversa sem falarmos sobre esse mítico festival, que toda a gente conhece, o Festival Internacional de Guitarra, que está de regresso este ano a Santirce, em outubro. O porquê do regresso desta iniciativa? É óbvio. Eu vou-vos dizer que, aliás, até, começando logo até pelo próprio nome, recordo-me que nós devemos pegar naquilo que são os excelentes exemplos, olha, tal como nas festas também. O que nós fizemos foi pegar naquilo que estava bem, manter. Claro. Aquilo que podia ser melhorado, melhorar. E aquilo que me fazia confusão foi, e percebi que, por força também da pandemia, que se terminou. E era, de facto, um evento ganhador, que era uma referência a nível nacional e internacional para Santirce. E, portanto, era importante retomar. E retomar também de uma forma, usando aqui novas, não só a questão da música, levando para artes performativas, levando para teatro, ou seja, abrir o leque daquilo que é o Festival de Guitarra. Porque era uma marca, e como dizia desde logo o próprio nome. Recordo-me que uma das primeiras discussões era então que nome é que vamos dar a isto? E eu percebo esta questão que é às vezes política, que toda a gente gosta de fazer as coisas e mudar o nome só para dar um cunho pessoal. Não sou claramente nada a favor disto, e sempre o disse. Não foi eu que comecei com o Festival da Guitarra, e louvo quem o começou. Agora, eu vou continuá-lo, e por isso não fazia sentido nenhum estar a mudar o nome nenhum. É a imagem de marca, é a nossa marca, Santirce, o Festival de Guitarra. O que queremos é vir a dar um cunho pessoal naquilo que é a melhoria, tal como nas festas também no Festival de Guitarra, uma melhoria naquilo que é, de facto, a resposta e aquilo que é a qualidade que nós queremos dar às pessoas que nos visitam para aceder a esse Festival de Guitarra, que é, de facto, um grande marco ao nível não só da música, das artes performativas, no teatro, como disse, entre outros. Última questão. Santirce festeja no dia 8 de julho 38 anos de elevação à cidade. Uma pergunta clichê. Considera que esta idade adulta fica bem a Santirce? Eu acho que fica mesmo muito bem. Acho que Santirce já tem uma grande maturidade. Temos muito ainda para andar, temos muito para crescer. Há muita coisa que deveria já estar feita, na nossa opinião, de todos os municípios, e é por isso que vamos continuar a lutar, porque todos juntos somos mais fortes. Ninguém, eu estou farto de dizer, não nos podem pedir para resolver em 2, 3 dias, permitam uma expressão, aquilo que durante anos não foi conseguido pelos mais diversos motivos e que não vou aqui, obviamente, discutir, mas não nos podem pedir. O que nos podem é pedir e sacar responsabilidades daquilo que nós nos comprometemos no início de cada ciclo autárquico e depois no final perceber se fazemos ou não fazemos. E o que nós queremos é chegar ao final e dizer palavra dada, palavra honrada, e fizemos cumprimos não só com aquilo que são os nossos compromissos, como fizemos muito mais com aquilo que, obviamente, foram as dinâmicas que fomos criando, que nos permitiu ter mais receitas e que nos permitiu, em diálogo com as juntas, com todas as instituições, com as paróquias, com todos, fazer mais e melhor. E é por isso que eu acho que Santirce está no bom caminho, recomenda-se, tal como dizia no início. Está madura. Está garantidamente madura. Sr. Presidente, canal aberto para fazer um convite às pessoas para virem às festas. É isso, não só dizer que é importante que este esforço que o município faz, que as pessoas de Santirce fazem, todos os mais diversos níveis, não só de forma religiosa, mas também de forma individual, a festa mais pagã das festas de São Bento,
que sejam reconhecidas por vocês que estão aí em casa, que nos visitem para dar não só mais força à Santo Tirso, mas para dar mais força à nossa região, porque todos ganhamos em que estas festas tenham grande e enorme sucesso. Tal como tiveram ano passado, vamos querer bater recordes e você vai fazer parte garantidamente dessa melhoria das nossas festas também. Por isso, visite-nos, nós cá vos aguardamos de braços abertos para vos acolher e receber da melhor forma possível. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Fica então esse convite do Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, para não perder estas festas de São Bento, de 6 a 11 de julho. São diversas atividades, concertos, como ouvimos de resto nesta conversa. Fica esse convite também para vir conhecer o município de Santo Tirso, que tem tanto para oferecer, e nós ficamos por aqui. De 6 a 11 de julho, visite Santo Tirso e venha às festas de São Bento. Divirta-se no Arraial dos Carvalhais e no Abaile no Largo. Reviva a tradição com a procissão em honra de São Bento e assista ao fogo de artifício e aos concertos. Beijar, vou dançar. Minha casa és tu. Faz middle fingers. Tu és a minha baby boo. Amanhã Santo Tirso, estamos à sua espera.